Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo professor Jiang Sui-Ching, de História Preditiva. Professor Jiang, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Obrigado por me receber, Dani. Certo, então vamos direto ao ponto, professor Jiang. Eu queria lhe perguntar logo de início. Em programas anteriores, o senhor disse que o Império Americano perderia a guerra com o Irã antes mesmo que ela começasse. Bem, agora já se passaram mais de 13 dias desde o início, e eu quero saber se o senhor acredita que estamos testemunhando suas previsões se concretizarem em tempo real. O que o senhor acha das palavras de Trump hoje, dizendo que o Irã está, na verdade, à beira da rendição, apesar de vermos, posso até mostrar algumas dessas imagens, autoridades iranianas, o presidente iraniano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, todos nas ruas no dia de Quds, sem nenhum esquema de segurança? Fale sobre suas previsões, de como essa guerra vai se desenrolar e se estamos vendo elas se confirmarem agora. Certo, o que é interessante sobre esta guerra é que os americanos e os iranianos têm estratégias diferentes e, portanto, vivem em realidades políticas diferentes. Para os americanos e os israelenses, eles acreditam que podem decapitar o regime, o governo, e fizeram isso matando o Ayatollah Khamenei, depois pressionando o exército ao bombardear as defesas aéreas e a infraestrutura militar, além de exercer uma pressão tremenda sobre a população civil ao abalar a economia. E então, ao se infiltrarem e promoverem certos grupos dissidentes, sejam religiosos, políticos ou étnicos no Irã, eles esperam criar uma revolução colorida para eventualmente derrubar o governo. Basicamente, o que eles estão tentando fazer é provocar uma guerra civil no Irã. Essa é a estratégia americana. Do ponto de vista deles, parece que as coisas estão saindo conforme o planejado, porque, novamente, eles decapitaram Khamenei, o líder supremo, no primeiro dia, e atingiram a infraestrutura civil. Eles destruíram aqueles depósitos de petróleo em Teherã. Talvez você tenha visto as imagens de nuvens negras e céus escuros sobre a cidade nos últimos dias. Eles também estão impondo um embargo à economia iraniana, então acreditam que tudo está indo conforme o plano. Há conversas sobre eles estarem armando insurgentes. Do ponto de vista iraniano, a estratégia é bem diferente. Eles entendem que a própria base do Império Americano é, na verdade, a economia global. Então, se você exercer pressão suficiente sobre a economia global, acabaria forçando os Estados Unidos a pedir arrego. O que estamos vendo nos primeiros dias são ataques contínuos a instalações militares americanas em todo o CCG. A Quinta Frota Americana está baseada no Bahrein. Também estamos vendo ataques contínuos a Israel. Nos primeiros dias, o principal objetivo do Irã era, na verdade, degradar as defesas aéreas tanto dos israelenses quanto dos americanos. Basicamente, cegá-los. E segundo as reportagens, parece que os iranianos alcançaram esse objetivo, o que significa que a maior parte do estoque de interceptores se esgotou e que essas defesas de mísseis Patriot não têm mais relevância nesta luta. Além disso, o que é ainda mais significativo é que grande parte do sistema de radar agora está esgotada, o que significa que, basicamente, com drones Shahed de $10 mil, o iraniano poder resistir through. Iran can cause tremendous damage to the GCC and Israel. We're already seeing that in Dubai, where Já estamos vendo isso em Dubai, onde aeroportos, bancos e centros de dados estão sendo atacados. Agora, uma grande vantagem que o Irã tem e que os americanos não têm é que os iranianos conseguem calibrar seus ataques. O que quero dizer com isso é que os americanos simplesmente entram com choque e pavor, tentam explodir o máximo de coisas possível. Enquanto isso, os iranianos realmente tentam identificar quais são os pontos de pressão no CCG. Então, o que eles estão tentando fazer é separar o CCG do Império Americano. Eles estão tentando causar instabilidade dentro desses diferentes reinos, seja no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita.
Basicamente, estão tentando provocar uma revolta civil contra essas monarquias do Golfo. E eles estão basicamente tentando fragmentar a aliança, porque ao controlar o Estreito de Hormuz, podem dizer ao CCG: se vocês cooperarem, deixaremos seus navios passarem. E isso é muito atraente para o CCG, porque a realidade é que eles dependem do Estreito de Hormuz não apenas para exportar petróleo, mas também para importar alimentos. Além disso, temos que lembrar que se o Irã quisesse destruir todo o CCG, ele poderia fazê-lo. Trump havia ameaçado a infraestrutura de cimento do Irã, basicamente destruir as usinas de dessalinização e a rede elétrica. A resposta do Irã foi que se isso acontecesse, eles destruiriam as usinas de dessalinização do CCG e também suas refinarias de petróleo, basicamente levando suas economias ao colapso. Porque lembre-se, o CCG depende de usinas de dessalinização para cerca de 60% de seu suprimento de água potável, o que significa que não possui uma fonte natural de água doce. O Irã tem muito mais vantagens do que os Estados Unidos nesta guerra. Portanto, por esses motivos, eu realmente acho que do ponto de vista militar, o Irã tem mais vantagens. Do ponto de vista político, é como da noite para o dia, porque essa guerra é extremamente impopular nos Estados Unidos. Cerca de 3/4 dos americanos não apoiaram um ataque contra o Irã. E agora que a guerra começou, cada vez mais americanos estão confusos sobre a estratégia e o propósito dessa guerra. E o próprio Trump não conseguiu articular uma estratégia clara. E parece que a justificativa por trás dessa guerra muda todos os dias. Talvez no começo fosse sobre protestos, depois passou a ser sobre armas nucleares. E agora é porque supostamente Israel iria atacar primeiro e o Irã retaliaria contra os Estados Unidos e Israel. Portanto, os Estados Unidos precisaram antecipar o ataque preventivo de Israel. Do ponto de vista político, neste momento, os Estados Unidos são uma nação muito dividida, enquanto no Irã ocorre exatamente o oposto. Lembre-se de, no primeiro dia, um míssil Tomahawk americano atingiu uma escola de meninas no sul, matando cerca de 170 alunas. Eram meninas do ensino fundamental. E a maioria deles são, na verdade, filhos de membros da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, o que isso fez foi galvanizar a nação para resistir e defender sua soberania. Porque se você é iraniano, já viu o que os americanos fizeram do outro lado da fronteira, no Iraque. Já viu o que fizeram na Líbia e na Síria. Esta é uma guerra de destruição. Os americanos esperam fragmentar o Irã em enclaves étnicos, o que chamamos de balcanização, para dividir e dominar o Irã e basicamente destruir a civilização persa. E muitos iranianos não tolerarão isso. Portanto, para os iranianos, essa é uma luta até a morte. Para os americanos, é uma guerra de escolha. Do ponto de vista militar e político, o Irã tem a vantagem. E por último, é claro, está a questão econômica, em que a economia americana é muito dependente do CCG. Na verdade, pode-se argumentar que o CCG é essencialmente o pilar central do Império Americano, porque o que eles fazem é vender petróleo em petrodólares e depois reciclar esses petrodólares de volta para o mercado de ações americano. E claro, as monarquias do Golfo fazem isso porque os Estados Unidos fornecem proteção militar. Mas como sabemos, no primeiro dia em que essa guerra começou, essas bases militares americanas foram abandonadas. Na verdade, os soldados trocaram de roupa, vestiram-se como civis e foram se esconder em hotéis, e foi por isso que o Irã estava atacando esses hotéis. Então, essas 12 monarquias agora são forçadas a reconsiderar sua vassalagem ao Império Americano. O que estamos vendo, acredito, é muito o colapso do Império Americano. Sim, quero dizer, parece ser exatamente isso que está acontecendo, professor Jung. Mas então, sabe, o que o senhor acredita estar por trás do governo Trump e do Império Norte-Americano se jogarem de cabeça nisso, dizendo que vão continuar essa guerra até novo aviso? Parece que isso é uma armadilha criada por eles mesmos.
Sabemos que há muitos interesses na guerra. Sabemos que o Império dos Estados Unidos é construído sobre a guerra e que a guerra deve tornar certas pessoas ricas. A guerra deve garantir que o Império se expanda. E poderíamos continuar falando sobre isso. Mas isso não parece estar acontecendo aqui. O oposto é que está. Então, o que o senhor diria, considerando que o Império Americano, como o senhor está dizendo, está desmoronando por causa dessa guerra? Por que continuar cavando cada vez mais fundo o buraco dessa armadilha? Certo. Então eu acho que a melhor explicação para o motivo pelo qual essa guerra começou e por que ela está se desenrolando da forma que está é uma combinação letal e tóxica de arrogância e desespero. Deixe-me explicar o que quero dizer, ok? O próprio fundamento do Império Americano é algo chamado de Tese do Heartland de Mackinder, que na verdade foi desenvolvida pelos britânicos. A Grã-Bretanha era uma ilha com uma população relativamente pequena e, para controlar o mundo, precisava controlar os mares. Então construiu a maior marinha do mundo e garantiu que essa marinha fosse a mais dominante do planeta. Na verdade, ela foi projetada para ser capaz de derrotar as duas próximas grandes potências navais combinadas. Então a marinha, qualquer marinha, é inútil contra uma potência terrestre. O grande medo dos imperialistas britânicos era que uma grande potência emergisse no coração da Eurásia, basicamente a Europa e a Ásia. Naquela época, havia vários candidatos que poderiam ter unificado o coração da Eurásia e criado um sistema de comércio continental que anularia o poder naval britânico. Estamos falando do século XVIII, aliás. Os candidatos eram o Império Otomano, os franceses, os alemães e os russos, essas quatro grandes potências. E foi isso que acabou levando às guerras napoleônicas. Sete guerras foram travadas entre a França e os britânicos e seus aliados. É possível ver as guerras napoleônicas, em última análise, como uma guerra comercial econômica, já que Napoleão queria criar um sistema de comércio continental, e os britânicos se recusaram a permitir isso, pois significaria o colapso da economia britânica. Os britânicos basicamente tinham uma máquina de impressão infinita, chamada Banco da Inglaterra. Eles financiaram a Europa para lutar contra Napoleão 7 vezes. Perderam 6 vezes, mas no fim, venceram. Eles não tinham escolha, porque a economia britânica, assim como a americana, é essencialmente um esquema de pirâmide. Portanto, precisaram continuar financiando as guerras até finalmente derrotarem Napoleão. Depois que Napoleão foi derrotado, a Grã-Bretanha se tornou a potência hegemônica global e passou a concentrar sua atenção em tentar dividir e conquistar a Alemanha e a Rússia. No século XIX, a Grã-Bretanha se envolveu em algo chamado de Grande Jogo com a Rússia, no qual disputavam o controle da Ásia Central. Isso porque, mais uma vez, a Grã-Bretanha não podia permitir que a Rússia unificasse o coração continental. Se a Rússia conseguisse isso, poderia construir um sistema ferroviário que permitiria que todo o comércio ocorresse dentro do continente e se estendesse até a África e o Oriente Médio. E então, é claro, no século XX, a Grã-Bretanha e a Alemanha travaram duas grandes guerras, e os Estados Unidos intervieram para salvar a Grã-Bretanha no final e impedir que a Alemanha unificasse o coração continental. Essa é, portanto, a principal ideia por trás do Império Americano, e ela continua válida até hoje. Depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos tiveram um momento unipolar, em que puderam expandir seu império por todo o mundo. Esse império realmente chegou ao fim em 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia. Com a Rússia essencialmente vencendo a guerra na Ucrânia, há agora um grande temor de que Rússia, Irã e China possam se unir como parceiros no BRICS, unificar o coração econômico do continente e depois se expandir para a Europa, o Oriente Médio e a África. Basicamente o BRICS Plus. Eles poderiam simplesmente abandonar o dólar americano. E neste momento os Estados Unidos estão com uma dívida de 40 trilhões de dólares. É um esquema de pirâmide, então,
Se outras nações pararem de comprar dólares americanos, os Estados Unidos ficariam com prejuízo. Então a bomba explodiria em seu rosto. A economia americana entraria em colapso e veríamos uma revolução nas ruas dos Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos nem sequer tinham escolha, a não ser impedir que Irã, Rússia e China formassem uma aliança no coração do continente. Agora, o problema de um império é que quando ele se torna desesperado, começa a tomar decisões tolas. E a razão disso é a arrogância, a crença de que se é invencível. Os Estados Unidos desenvolveram essa arrogância principalmente porque, nos últimos 20 anos, puderam fazer o que quisessem no Oriente Médio. Em 2003, levaram exatamente 2 semanas para atropelar o Iraque, com pouquíssimas baixas e enorme apoio político interno. Assim, os Estados Unidos simplesmente acreditaram que eram invencíveis. E essa sensação de inevitabilidade e invencibilidade se consolidou em todo o Oriente Médio, porque os Estados Unidos, mesmo enfrentando algumas perturbações, ainda assim foram triunfantes na Líbia, na Síria, basicamente em todo o Oriente Médio. E então, da perspectiva deles, qual é a diferença entre, o Iraque e o Irã, certo? Mesmo nome, só muda uma letra. E essa é a ideia da arrogância. E essa arrogância basicamente cegou Donald Trump com prepotência na Venezuela. Porque lembre-se, lá em janeiro, 3 de janeiro, as forças invadiram Caracas e basicamente sequestraram Maduro. E não houve baixas americanas. Foi um milagre do exército americano. Era quase como se Deus estivesse do lado dele. E isso tornou Trump extremamente arrogante, provavelmente convencendo-o de que podia fazer o que quisesse, porque tinha o exército mais poderoso do mundo. Então ele basicamente ordenou a invasão, o ataque ao Irã, acreditando que um golpe de decapitação no primeiro dia faria o regime desmoronar, já que era tão odiado pelo povo. Lembre-se de que também havia protestos no Irã na época. Foi, portanto, um grave erro de cálculo, causado por uma combinação letal de arrogância e desespero. Arrogância, porque o império achava que era invencível, e desespero, porque sentia que não tinha outra escolha senão iniciar essa guerra para manter sua hegemonia em todo o mundo. Então, professor Zhang, ouvimos alguns rumores no Wall Street Journal sobre uma possível invasão terrestre. Tropas dos Estados Unidos sendo enviadas para tentar tomar a costa, especialmente em meio à crise no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, porém, a Marinha dos Estados Unidos afirma que não pode escoltar os petroleiros. Há relatos, ainda não confirmados, de que o USS Lincoln precisou recuar porque foi atingido e de que o USS Gerald Ford teve incêndios misteriosos. E claro, os petroleiros que foram abatidos sobre o Iraque nas últimas 24 horas. Mas o senhor vê tropas americanas entrando no Irã para invadir? E se sim, poderia analisar isso para nós, sob a ótica da teoria dos jogos? O que as pessoas esquecem é que em 2003, quando os Estados Unidos lançaram a Guerra de Choque e Pavor, houve uma enorme resistência militar a essa estratégia. Donald Rumsfeld, que era o secretário de Defesa na época, e seu vice, Paul Wolfowitz, acreditavam que os Estados Unidos poderiam agir com poder aéreo e muito poucas tropas terrestres, decapitando rapidamente o regime ao destruir seus centros de comando e controle. Eles achavam que o país poderia fazer isso de forma barata e rápida. Mas todo o Estado-Maior Conjunto, os generais que realmente sabiam o que estavam fazendo, era contra o plano. Eles achavam que era uma loucura, ia contra séculos de doutrina militar. Do ponto de vista deles, é preciso travar uma guerra de forma conservadora se quiser vencer. Simplesmente não se pode apostar em uma guerra. Acredito que naquela época, eles entraram com cerca de 100 mil soldados, enquanto o Estado-Maior Conjunto havia pedido, na verdade, 500.000, porque acreditava que era o necessário para vencer. Isso se tornou uma disputa política, e no fim, Rumsfeld e Wolfowitz venceram.
A aposta deles deu enormes dividendos, e desde então, os Estados Unidos adotaram sua política de choque e pavor. O problema com o choque e pavor, porém, é que as pessoas se esquecem. Em 2003, o Iraque não tinha defesa aérea. Não havia realmente como se defender de uma invasão americana. Isso foi em parte porque, naquela época, o Iraque já havia sofrido mais de 10 anos de sanções americanas. A economia estava esgotada, o povo desmoralizado e os soldados praticamente não estavam sendo pagos. Então, eles não tinham muita defesa aérea. E quando Saddam Hussein foi aconselhado a reforçar as defesas aéreas, sua resposta foi basicamente: olha, se os americanos viessem atrás de mim, estariam eliminando o principal adversário do Irã no Oriente Médio. Por que fariam isso? Seria uma loucura. E, sinceramente, se de ofender for, esse era o raciocínio. Era extremamente lógico e racional. Mas, infelizmente, os americanos não foram lógicos nem racionais, porque são um império. As pessoas esquecem que 2003 foi uma anomalia, não foi uma guerra de verdade. Mas esta guerra no Irã é uma guerra real. E em uma guerra real, é preciso usar tropas terrestres. Por quê? Porque a defesa aérea serve para se defender do ar. Então, a maneira de neutralizar a defesa aérea é, na verdade, com tropas terrestres, certo? Em uma guerra real, as tropas terrestres são o arroz com feijão. A infantaria é o arroz com feijão das Forças Armadas. Os americanos têm vivido em um mundo de fantasia nos últimos 20 anos e agora precisam se adaptar ao mundo real se quiserem vencer esta guerra. Agora, eu entendo que uma invasão terrestre seria um suicídio político nos Estados Unidos, porque a guerra não é muito popular. E para ser bem sincero, Donald Trump teria que instituir um alistamento nacional para conseguir os 500 mil soldados de combate de que precisaria para uma invasão terrestre. E, aliás, 500.000 é apenas o mínimo necessário. Provavelmente seriam necessários 2 milhões de soldados se fosse para travar essa guerra de forma adequada, certo? Então 500.000 é o que estão propondo. E isso exigiria um alistamento nacional para atingir esse número. Dá para imaginar a oposição política dos Estados Unidos se isso acontecesse. Além disso, o que a maioria dos analistas militares diria é que os Estados Unidos não estão preparados para lutar contra o Irã, porque o Irã é uma fortaleza montanhosa. Os Estados Unidos não têm as cadeias logísticas, a capacidade de fabricação, nem o estoque necessários para lançar uma invasão terrestre de vários anos ao Irã a partir de múltiplos vetores, certo? Então estamos falando do seguinte: seria preciso controlar o Estreito de Hormuz e depois entrar pelo leste, pelo oeste e pelo norte. É algo muito complicado e levaria cerca de 2 anos para planejar adequadamente. Mas nesses 2 anos, o Irã receberia ajuda suficiente dos russos, dos chineses e de outros para se preparar devidamente para essa invasão terrestre. Portanto, seria necessário agir o quanto antes que o Irã consiga se recuperar totalmente desta guerra. Então, uma invasão terrestre não funcionaria, mas eles têm que fazê-la se realmente quiserem vencer essa guerra. Agora, eu entendo que há pessoas que dizem: por que não simplesmente declarar vitória, voltar para casa e encerrar essa guerra? Não é tão simples assim, certo? Quando uma guerra começa, ela ganha seu próprio impulso. Então, deixe-me explicar isso para você usando a teoria dos jogos. O que aconteceria se Donald Trump dissesse: sabe de uma coisa? Pegamos Al-Qaeda, destruímos o programa de armas nucleares deles, destruímos o programa de mísseis balísticos, tornamos o mundo seguro para Israel. Vamos apenas voltar para casa, pessoal. Tchau, até mais. Aqui está o que aconteceria. A primeira coisa que aconteceria seria o Irã dizer às nações do CCG: ei, pessoal, os americanos vieram e destruíram nosso país. A maior parte da nossa infraestrutura civil e militar foi destruída. Precisamos de reparações. Ou vocês nos pagam reparações, ou vamos invadir vocês, certo? E as nações do G7 diriam: mas nós não fizemos nada.
E os iranianos responderiam: sabe de uma coisa? Vocês têm abrigado bases americanas há muito tempo. Deixaram que usassem seu espaço aéreo para nos atacar. Também são vocês que estão financiando esta guerra por causa dos seus investimentos na economia americana. Então, se as nações do G7 se recusassem a pagar reparações, o Irã incitaria levantes civis nesses países. Lembre-se, essas são monarquias impopulares e corruptas no CCG. O Irã basicamente caiu, e todos os outros também podem cair. Os Emirados Árabes Unidos podem ser facilmente eliminados. Então, o que essas nações do CCG diriam ao Irã seria: vamos fazer um acordo. E o acordo é muito simples. Temos 4 trilhões de dólares em nossos fundos soberanos. Vamos ajudá-lo a financiar a reconstrução do seu país. E também, quando nossos navios passarem pelo Estreito de Hormuz, pagaremos um imposto, porque agora você é o defensor do Estreito de Hormuz. Então esse é o CCG. Basicamente, o CCG, que era uma peça central do Império Americano, agora se transfere para o Irã e se torna um conjunto de estados clientes do Irã. Essa é a primeira grande consequência. A segunda grande consequência é que se você é o Japão ou a Coreia do Sul, por muito tempo tem comprado títulos do Tesouro dos Estados Unidos a um preço inflado. Basicamente, você está pagando um imposto, um tributo, ao Império Americano para garantir que o Império Americano o defenda. Bem, você acabou de ver o que aconteceu no Oriente Médio. Então pensa, por que estou fazendo isso? Por que estou hospedando essas bases americanas se, quando uma guerra começar, esses caras, esses 50 mil ou 100 mil soldados americanos, simplesmente vão voar de volta para casa? Então, antes de tudo, caiam fora, pessoal. Não queremos mais vocês aqui. E além disso, não vamos mais comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque está claro que os Estados Unidos não são um aliado confiável, certo? Então a Coreia do Sul e o Japão se remilitarizariam e basicamente se tornariam economias muito mais autossuficientes, deixando de comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Aí você teria a Europa dizendo: por que estamos lutando essa guerra na Ucrânia mesmo? Ah, espera um minuto. Estamos lutando essa guerra porque os americanos nos pediram. Na verdade, os americanos nos pediram para gastar 5% do nosso PIB para financiar essa guerra na Ucrânia. Eles também estão nos pedindo para recrutar nossos soldados, o que é suicídio político em nossos países. Isso poderia até causar uma revolta civil. Mas não temos escolha, porque há muitas e muitas bases americanas na Europa. Mas depois de ver o que aconteceu no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, você pensaria: quer saber? Na verdade, não precisamos dessas bases americanas. Então, por que vocês não voltam para casa, certo? O Império Americano é expulso de todos os lugares. São forçados a fechar a maioria de suas bases pelo mundo. E vocês dizem: tudo bem, vamos só voltar para casa. Não foi isso que o Trump disse desde o começo? América em primeiro lugar. Tornar a América grande novamente. Esqueçam o resto do mundo. Vamos focar no hemisfério ocidental. Mas não é tão simples assim. Porque lembrem-se, a América é um esquema de pirâmide que depende do resto do mundo comprando dólares americanos. Enquanto o resto do mundo comprar dólares americanos, o esquema pode continuar. Quando o Japão, China, Coreia do Sul, Europa e o CCG pararem de comprar dólares americanos, o que acontece? Você tem um colapso econômico. E uma vez que ocorre um colapso econômico, surge o descontentamento civil. Estamos falando de algo muito, muito pior do que a Grande Depressão. Pegue a Grande Depressão e multiplique por 100 vezes. Você chega perto da calamidade que aguarda os Estados Unidos. Portanto, é muito possível que, se você recuar do GCC, desencadeie uma cadeia de eventos que leve a uma revolução azul na América. E se você faz parte da elite americana, suas opções são esperar que a revolução aconteça mais cedo ou mais tarde, ou enviar tropas terrestres e esperar, rezar a Deus, para que de alguma forma consiga manter seu império. Sim. Sim, bem. Eu queria chegar ao ponto de como você acredita que, dadas essas possibilidades, isso realmente vai se desenrolar para nós.
especialmente em termos do impacto sobre o mundo com esta guerra. Sabe, temos falado neste programa há muitos anos sobre o surgimento de uma nova ordem mundial que não é dominada pela hegemonia dos Estados Unidos. Como você vê esta guerra e suas consequências afetando o mundo em geral, considerando que não é apenas uma guerra regional, mas se tornou uma guerra global, uma guerra mundial em muitos aspectos? E você mencionou que isso não é apenas um prelúdio, mas na verdade parte de um cenário de Terceira Guerra Mundial no qual já estamos inseridos. Certo. As pessoas não percebem realmente o quão único e insustentável foi o momento unipolar americano. Pense nisso. Um americano médio, apenas um americano de classe média, pode em qualquer dia da semana tomar café da manhã com abacates do México, vinho branco do Chile, reservar um voo online e, por um preço muito baixo, voar para as Maldivas para passar uma semana de férias, pagando tudo em dólares americanos. Ele pode ir para a Europa no verão, usar a internet e se comunicar com pessoas do mundo todo. E isso é insustentável, porque grande parte disso depende da crença das pessoas de que o Império Americano é invencível e, portanto, elas não têm escolha a não ser serem vassalas desse império. É isso que sustenta esse momento unipolar. Mas agora que essa aura de inevitabilidade, de colapso inevitável, foi rompida pela guerra no Irã, as pessoas não acreditam mais no Império Americano. Então o que você verá são 3 grandes tendências nos próximos 5 a 10 anos. E, sinceramente, as nações mais dispostas a adotar essas 3 tendências serão as que emergirão do antigo império com mais vitalidade, certo? A primeira grande tendência é a desindustrialização e a desurbanização. O que quero dizer com isso é que é meio absurdo termos tantas megacidades ao redor do mundo. Pense em quantas cidades com 10 milhões ou mais de habitantes existem. É absurdo, até mesmo tolo, porque dependemos de comida para viver. E essas pessoas nas cidades, elas não estão produzindo comida. De onde elas conseguem comida é importando, seja do exterior ou de outras partes do país. Então, basicamente, há uma especialização da agricultura ao redor do mundo, em que uma nação faz apenas uma coisa. Uma cultura de exportação, sabe, cultivando bananas ou abacates, seja o que for. Mas isso é realmente uma tolice. Você só pode fazer isso enquanto tiver petróleo barato, porque o petróleo barato fornece os fertilizantes para produzir alimentos, mas também permite transportar essa comida pelo mundo. Mas, novamente, tudo se baseia no petróleo barato. O que acontece quando o petróleo barato acaba? Bem, você tem problemas no abastecimento de alimentos, certo? Então, esses 10 milhões de pessoas nas cidades, fazendo seja lá o que for, seja golpes com criptomoedas, apostas no Polymarket, criando derivativos, criando EA, tudo isso é inútil e bobo. As pessoas precisam cultivar comida para que possamos comer. Certo, se você realmente gosta de EA, adivinha? Você vai estar muito, muito ferrado sem acesso à energia barata. Então pare com essa estupidez de IA e volte a cultivar comida, ok? Isso significa tirar as pessoas das cidades e levá-las de volta ao campo para produzir alimentos, para criar cadeias de suprimento mais sustentáveis. E novamente, você precisa fazer isso ou seu povo vai passar fome. Estou dizendo isso para o mundo inteiro, certo? Abandone suas ilusões sobre IA. Ela não faz nada, não vai te levar a lugar nenhum. Garanta que seu povo tenha acesso a comida e água, certo? Essa é a primeira grande tendência. Professor John, parece que perdemos você aqui. Você disse, certifique-se de se preparar para cultivar alimentos. Foque em comida. Mas sua imagem travou. Se você consegue me ouvir, talvez tente atualizar o navegador já que travou. Aí está você. Certo. Você voou. Então quero dizer, tem um ponto básico, que é que a desindustrialização e a urbanização exigem energia barata.
Quando se perde o acesso à energia barata, é preciso se preocupar em manter redes sustentáveis de abastecimento de alimentos. Isso significa levar as pessoas de volta ao campo para cultivar alimentos a fim de alimentar a população. Isso precisa ser feito. Esse é o meu primeiro ponto. Minha segunda tendência, a segunda tendência, que é muito importante, é a ideia de remilitarização, o que significa que no futuro as pessoas vão lutar por recursos. Portanto, é necessário remilitarizar a população. E o que isso significa, em última instância, é o retorno do nacionalismo e, em alguns casos, na verdade, o retorno do fascismo, porque a forma de galvanizar a população, de convencê-la a sacrificar suas vidas pelo bem maior, é por meio do nacionalismo. For the greater good is through nationalism. There are some other nations that will become theocracies. Algumas outras nações que se tornarão teocracias, abraçando a fé religiosa. Mas essa ideia de diversidade multicultural e global, DEI, toda essa bobagem, precisa desaparecer. Jogue isso fora. Chega de diversidade, chega de multiculturalismo. Foque apenas em quem somos como povo e na necessidade de sermos coesos para defender nossa nação. Então, remilitarização. O retorno do nacionalismo. E a terceira grande tendência é a fragmentação da economia global e a criação de redes de comércio mercantil. Isso pode significar cooperação entre certas nações, e é isso que deveríamos ver na Europa, onde o continente se tornaria seu próprio bloco comercial e deixaria de se envolver com o resto do mundo. Mas isso também pode significar que uma determinada nação se torne dominante numa região e imponha sua vontade ali. Vejo Israel buscando algo chamado de Projeto do Grande Israel e sendo capaz de controlar o comércio em todo o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a África. No leste asiático, haveria competição entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, Vietnã, Japão e China por recursos. Eles precisariam criar suas próprias cadeias de suprimentos independentes, especialmente o Japão. O Japão, nesse tipo de cenário, é o mais prejudicado, pois não possui recursos suficientes para sustentar sua economia de manufatura avançada. Portanto, poderíamos ver um Japão muito mais agressivo e remilitarizado nos próximos meses. Na verdade, a primeira-ministra Takeuchi manifestou um enorme apoio a essa guerra entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã, e ela prometeu enviar mísseis e munições, para o Oriente Médio, para apoiar essa guerra, certo? Então, essas são as três grandes tendências que devemos observar nos próximos meses. Países adotando políticas mais desindustrializadas, países abraçando o nacionalismo e países tentando criar suas próprias cadeias de suprimentos independentes. E a ironia, é claro, é que as nações que mais se beneficiaram da globalização serão justamente as que terão mais dificuldade em se adaptar ao novo mundo. E isso inclui, é claro, os Estados Unidos, a China e a Alemanha. Pois é, certo. Eu queria lhe perguntar, professor Zhang, o senhor fez um comentário sobre a Grande Israel e a tentativa de alcançá-la. Onde o senhor vê isso agora, considerando que o Irã não parece estar à beira do colapso? O governo dele parece bastante intacto, e até mesmo o Ocidente coletivo está admitindo isso. Acho que a Europa está em contato com o Irã neste momento, tentando fechar um acordo para permitir que seus navios de carga e embarcações comerciais passem pelo Estreito de Hormuz. Mas também, Israel está em combates intensos com o Hezbollah, e parte do projeto da Grande Israel incluiria o Iraque. Estamos vendo a resistência derrubar aviões-tanque de reabastecimento, então há certamente oposição a isso. E ainda nem chegamos ao Iêmen. O que poderia acontecer se o Bab al-Mandeb fosse fechado? Então, o que o senhor acha da situação atual do projeto da Grande Israel e de como ele pode se desenvolver nos próximos dias e semanas? Certo. Então Israel é uma nação uma nação muito difícil de entender por causa de sua teologia, por causa de sua compreensão de seu lugar no mundo. Eles se chamam de povo escolhido de Deus. Então, de uma perspectiva israelense, se você for um extremista religioso, esta guerra está acontecendo de acordo com o plano de Deus.
Como se alcança o projeto do Grande Israel? Bem, você o alcança removendo os Estados Unidos do Oriente Médio e basicamente destruindo o CCG. Em última instância, para realizar o projeto do Grande Israel, seria necessário eventualmente enfrentar também a Turquia e o Egito. Porque se você olhar para um mapa, o Grande Israel na verdade se estende do Nilo ao Eufrates. O Irã não faz parte do Grande Israel. Então, em outras palavras, esses extremistas religiosos querem que essa guerra no Oriente Médio avance para acelerar o projeto da Grande Israel, que eles acreditam ser o que Deus lhes prometeu por meio de seu ancestral Abraão. Do ponto de vista israelense, o verdadeiro objetivo dessa guerra não é derrotar o Irã. Certo, você quer enfraquecer o Irã, mas não é realmente viável, sendo uma nação pequena, derrotá-lo. Então, quais são seus verdadeiros objetivos militares? Bem, antes de tudo, é destruir o Império Americano e forçar os americanos a sair do Oriente Médio. É destruir a Arábia Saudita, porque parte da Arábia Saudita está, na verdade, incluída no projeto da Grande Israel, e arrastar a Turquia para essa guerra, porque o sul da Anatólia, a Turquia, também é considerado parte do projeto da Grande Israel. Então é isso que você quer fazer. E se essa guerra se prolongar, e cidadãos americanos se tornarem tropas terrestres, então você estará, na verdade, acelerando o plano de Deus. Além disso, o que as pessoas não percebem é que essa destruição em Israel, esses extremistas religiosos acham que é a vontade de Deus. Então, onde os iranianos estão atacando? Tel Aviv. Onde eles realmente não estão atacando? Jerusalém. Há uma enorme diferença entre Tel Aviv e Jerusalém. Especialmente nathwalod o Eastern. Ah, desculpe, isso foi um engano. As pessoas não entendem muito bem a dinâmica política em Tel Aviv. As pessoas não entendem muito bem a dinâmica política em Israel. Tel Aviv e Jerusalém são dois centros de gravidade opostos em Israel. Tel Aviv é o rosto voltado para o Ocidente, aberto, cosmopolita, secular e democrático de Israel. Jerusalém é o rosto voltado para dentro, religioso, teocrático e conservador de Israel. E adivinha, elas se odeiam. Se Tel Aviv fosse destruída, ou seja, se o setor aberto, ótimo, então seria esta de Deus. E Deus não quer esses judeus ocidentais em Israel. Jews in Israel, he wants them to repent. Ele quer que eles se arrependam. Ele quer que eles busquem a redenção. E, na teologia judaica, a redenção só é possível por meio da dor e do sofrimento. É preciso cometer pecado para forçar Deus a puni-lo e então iniciar um longo processo de autorreflexão e revitalização espiritual para abraçar plenamente a Deus. Em outras palavras, esses extremistas religiosos esperam usar esta guerra para causar tanto dano e sofrimento a Israel secular que os judeus percebam o erro de seus caminhos e abracem Deus completamente. E se não o fizerem, bem, então que vão embora. Voltem para a Europa. Voltem para a América. Quem se importa, certo? Mas eles querem que Israel se torne uma teocracia por causa desta guerra. Eu sei que é difícil de entender, porque a maioria de nós não é religiosa, e quando ouvimos isso achamos tudo uma loucura. Mas, infelizmente, neste momento, os fanáticos religiosos têm controle sobre o aparato de segurança nacional, o exército de Israel. Eles querem usar esta guerra para aproximar o povo judeu de Deus, e acreditam que, ao fazer isso, irão acelerar a vinda do Messias e inaugurar a era messiânica. Então, do ponto de vista deles, tudo está saindo conforme o plano, e eles têm algumas surpresas reservadas para o mundo. Por exemplo, a mesquita de Al-Aqsa, que eles acham que pode ser destruída nesta guerra. Bem, além disso, professor Zhang, as Forças Armadas dos Estados Unidos foram afetadas por esse tipo de extremismo religioso. O senhor provavelmente viu os relatos. Mais de 200 reclamações enviadas à Military Religious Freedom Foundation,
por militares norte-americanos, dizendo que lhes foi dito que esta guerra fazia parte do plano divino de Deus. Houve várias referências ao livro do Apocalipse, ao Armagedon e ao retorno iminente de Jesus Cristo por causa desta guerra. Então, sabe, acho que muitas pessoas estão interessadas, professor Zhang, em ouvir sua opinião sobre como isso aconteceu, esse aumento do extremismo religioso que estamos vendo. E quando falamos sobre Israel e, claro, o Ocidente coletivo, a situação está piorando cada vez mais, ao contrário de como as pessoas costumam ver o Irã, na verdade. Gostaria de saber como o senhor vê isso afetando não apenas esta guerra, mas também o mundo, à medida que o fim da dominância unipolar dos Estados Unidos se torna muito mais evidente por meio deste conflito. Sabe, nos próximos dias e semanas, certo? Então, eu sempre defendi que essa guerra é escatológica, ou seja, não dá para explicá-la apenas por uma lente geopolítica. Sim, eu sei que passei a primeira parte dessa discussão falando sobre por que os impérios precisam se envolver em guerras, mas existem alternativas ao que eles estão fazendo. A primeira alternativa é simplesmente tornar-se amigo do Irã, remover as sanções, voltar ao acordo nuclear da era Obama e estabelecer comércio com o Irã. Veja, os iranianos são um povo pragmático. Eles acolheriam investimentos americanos, acolheriam a oportunidade de vender seu petróleo para os Estados Unidos. Essa é a primeira opção. Mas se você não quiser fazer isso, também pode escolher uma estratégia de estrangulamento econômico. Basicamente, impor um embargo ao Irã. O Irã vende a maior parte do seu petróleo para a China, e isso é uma frota constante. Bem, é possível impor um embargo ao Irã, porque se você olhar o mapa, há bases militares americanas em todos os lugares. Certo, então há opções. A pior coisa que se pode fazer é realmente atacar o Irã, porque isso leva a uma situação em que você está perdendo a guerra e é forçado a enviar tropas terrestres se quiser vencer. E já discutimos por que isso seria suicida, militarmente, economicamente e politicamente. Então a questão é, por que escolheram a pior opção? É algo escatológico. Há pessoas nos Estados Unidos, essas sociedades secretas, diferentes sociedades secretas, que acreditam nisso. Elas acreditam que uma guerra no Oriente Médio, uma vez iniciada, criará uma cadeia de eventos que acabará levando ao fim do mundo, ao fim dos tempos. E para diferentes sociedades secretas, isso pode significar coisas diferentes, certo? Então, para os maçons, isso significaria a criação da Pax Judaica, um governo mundial único e a ascensão de um estado de vigilância por IA, com Jerusalém como o centro do mundo, certo? Depois, há esses judeus maçons chamados Movimento Chabad Lubavitch, e existem outros também, mas eles são os mais conhecidos. Eles acreditam que essa guerra iniciará algo chamado Guerra de Gog e Magog, que é basicamente a batalha final da humanidade, quando o mundo basicamente atacará Israel. Isso forçará a vinda do Messias, a intervenção de Deus, basicamente, e o início da era messiânica, quando Deus viverá com seu povo, os judeus. E então os sionistas cristãos acreditam que essa guerra dará início à guerra de Gog e Magog, e então Jesus voltará para salvar Israel de seus inimigos. Depois, todos os cristãos que acreditam em Jesus serão arrebatados para o céu, antes que Jesus inaugure o milênio, a era messiânica, e então virá o dia final do julgamento. Certo, eu entendo que isso soa meio maluco, mas quero dizer, a maioria das pessoas neste mundo é religiosa. O sionismo cristão representa cerca de 1/4 da população dos Estados Unidos. Existe esse movimento chamado Cristãos Unidos por Israel, com cerca de 7 milhões de membros. E o único objetivo deles é garantir que os políticos americanos ajudem a trazer o fim dos tempos. E são essas pessoas que estão realmente financiando esses assentamentos na Cisjordânia, que são claramente contrários ao direito internacional, certo? Então você tem todos esses colonos israelenses na Cisjordânia que na verdade não trabalham, e eles têm famílias grandes. Tudo isso está sendo financiado por Cristãos Unidos por Israel e outros sionistas cristãos. Esse plano está em andamento há décadas, eu diria até há séculos, certo?
eles querem trazer o fim dos tempos. E há certas coisas que vão acontecer e surpreender as pessoas, e que não fazem absolutamente nenhum sentido. Mas tudo isso segue a teologia deles, a teologia deles. Então, o que vai acabar acontecendo é que a mesquita de Al-Aqsa será destruída. E de fato tem ocorrido discussões nas redes sociais sobre como isso vai acontecer. Basicamente, a ideia é que nos últimos anos têm sido realizadas escavações arqueológicas sobre a mesquita de Al-Aqsa, que aliás é o terceiro local mais sagrado do Islã. Assim, as fundações da mesquita de Al-Aqsa estão muito instáveis. Basicamente, se um míssil iraniano sair do curso, e na verdade não saberemos se é um míssil iraniano, mas é claro, a culpa será atribuída aos iranianos. Então haverá uma demolição controlada da mesquita de Al-Aqsa, certo? Então, novamente, veja, é tudo especulação, são apenas rumores. Mas se isso vier a acontecer, então você saberá que é tudo por propósitos escatológicos. E claro, isso é difícil para as pessoas entenderem. O aumento do antissemitismo no mundo ocidental também faz parte dessa escatologia, porque tanto na compreensão escatológica judaica quanto na cristã, os judeus devem retornar a Jerusalém para buscar redenção, buscar o amor de Deus, unir-se a Deus. E isso basicamente significa trazer a diáspora judaica de volta a Jerusalém. Agora, como você sabe, a maioria dos judeus, muitos judeus no mundo ocidental, levam uma vida muito boa. Eles são muito bem-sucedidos. Ah, você travou, professor John. Você disse que eles são muito bem-sucedidos. Pode voltar? Sim, então eles são bem-sucedidos e não vão voltar voluntariamente. Bem, então você os obriga. E novamente, eu sei que isso soa louco, mas por favor lembre-se, esta guerra com o Irã é louca. Não faz absolutamente nenhum sentido o modo como os americanos estão lutando. E sinceramente, não parece que Trump e sua equipe realmente se importem. A resposta deles à crescente impopularidade dessa guerra nos Estados Unidos pode ser instituir um alistamento nacional obrigatório. Há conversas sobre o envio da Guarda Nacional para conter a agitação em todo o país. Você sabe, o gabinete de Trump basicamente se mudou para bases militares americanas. E as pessoas que seriam mais responsáveis por um alistamento nacional e pelo envio da Guarda Nacional, pessoas como Pete Hegseth, Stephen Miller e Christian Owen, todas se mudaram para bases militares americanas. E por que fariam isso? Então parece que algo está sendo preparado para os Estados Unidos. Bem, professor Zhang, o que o senhor está descrevendo aqui? Fico me perguntando como isso entra em choque com o capital, então. Porque sabemos que o capital financeiro e sabemos que o complexo militar industrial, eles têm, bem, eu não os chamaria de racionais, considerando tudo o que discutimos até agora sobre como esta guerra se desenrolou, mas existem, acredito, divergências compreensíveis e contradições irreconciliáveis que eles têm com o governo iraniano. Seja por querer manter a hegemonia, ou por garantir, como o senhor disse anteriormente, que Rússia, China e Irã não possam se unir em nível político, econômico e militar. E continuamos falando sem parar sobre o Estreito de Hormuz, por exemplo. Ter controle sobre ele, poder garantir, você sabe, a chamada liberdade de navegação, ou seja, a dominação de todas as rotas comerciais, cortar a China e qualquer outro que precise ser dominado, garantir que suas rotas comerciais sejam dirigidas pelos Estados Unidos e, portanto, beneficiem os interesses financeiros dos Estados Unidos. Então, como esse desenvolvimento que você está descrevendo entra em conflito, ou se alinha, ou talvez ambos? Ajude-nos a entender. Porque, de muitas maneiras, o que está descrevendo pode muito bem entrar em conflito com isso. Então, como tudo isso se encaixa? Okay, so unfortunately,
Certo, então, infelizmente, a escatologia desses extremistas religiosos e os interesses do capital nacional estão alinhados, certo? Deixe-me explicar por quê. Essa escatologia vem de ocultistas que passaram a vida inteira lendo a Bíblia e tentando interpretar a providência divina e a intenção divina nela, certo? Eles sentem que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e que Deus estabeleceu um plano dentro dela. Então, se formos capazes de interpretar esse código corretamente, teremos uma compreensão do plano de Deus e, portanto, poderemos colocá-lo em prática em nosso mundo para acelerar o retorno de Deus. E ocultistas famosos do passado incluem Isaac Newton. As pessoas não percebem que ele passou a maior parte da vida realmente estudando a Bíblia. E sabe, o fato de ele ter criado as leis da física foi na verdade apenas uma função, ou uma função secundária de seu intenso estudo da Bíblia, porque ele estava tentando compreender a mente de Deus. Certo, outro ocultista muito famoso é Stephanie Zevi. Um ocultista moderno que faleceu recentemente, mas foi extremamente influente, foi o Rabino Schneerson, que foi o líder global de algo chamado Movimento Chabad Lubavitch. Certo, então não precisamos realmente conhecer essas pessoas, só precisamos saber que existem essas pessoas nas sombras planejando tudo isso. Agora, se você não é um ocultista, está interessado no movimento das estrelas. Você se interessa pelo grande panorama da humanidade e, portanto, tem percepção de certos padrões históricos que surgem. Certo, então o mundo em que vivemos, os padrões que estão surgindo por causa do império, é assim que todos os impérios entram em colapso. E é algo que eles entendem, certo? Mas do ponto de vista deles, isso não é apenas teoria dos jogos ou simplesmente a natureza dos impérios. Para eles, acreditam que é algo realmente intencional. Então, na perspectiva deles, você não pode realmente mudar os acontecimentos, mas o que pode fazer é acelerá-los, certo? Então, quando os impérios entram em colapso, e esses impérios geralmente levam cerca de 20 anos para colapsar, isso gera um sofrimento humano tremendo, certo? Veja o colapso do Império Romano. Quantas guerras, quanto derramamento de sangue aconteceram por causa disso? E esse colapso levou à Idade das Trevas, certo? Cerca de 1000 anos em que a civilização teve que se reconstituir. Bem, por que não acelerar o colapso de um império para construir um mundo melhor? Isso é uma maneira muito melhor de fazer as coisas. Sim, você causa muita dor no início, no curto prazo, mas é um ganho a prazo, certo? Dor de curto prazo para ganho de longo prazo. É literalmente assim que eles pensam. É assim que esses escatologistas ou ocultistas pensam. Agora vamos olhar para o capital transnacional. Jeffrey Epstein, se você ler os e-mails dele, estava realmente muito interessado em eventos geopolíticos, porque ele entendia que a partir do caos geopolítico é possível ganhar muito dinheiro, certo? O ditado famoso é, quando há sangue nas ruas, compre. Então Jeffrey Epstein andava por aí obtendo informações confidenciais de pessoas como Peter Mandelson. Espera, é Mandelson. De qualquer forma, ele estava obtendo informações confidenciais de muitas pessoas poderosas ao redor do mundo para avaliar melhor como os eventos geopolíticos se desenrolariam, certo? Então o capital transnacional tem interesse em guerra, em destruição, em caos, porque esse é o melhor momento para comprar, não é? Vamos imaginar que há uma guerra acontecendo no Oriente Médio, ou até uma guerra civil nos Estados Unidos, com muita destruição. Isso é ótimo para você, como capital transnacional, porque agora pode entrar e comprar recursos a preços muito baixos, certo? E quanto mais rápido essa destruição acontecer, mais lucro você pode gerar no fim das contas. Então, o que estamos vendo no mundo é uma aliança massiva, uma grande aliança, entre o complexo militar industrial, que é o que mais se beneficia, esses escatologistas, esses ocultistas que querem acelerar o fim do mundo, e esses capitalistas transnacionais que acreditam que quando o mundo queima é a melhor oportunidade para comprar. Caso contrário, quero dizer,
se você é um capitalista transnacional sentado sobre bilhões de dólares, o que você vai comprar? Porque o dólar americano é uma farsa, o mercado imobiliário é uma farsa, a criptomoeda é uma farsa. Bem, se você destruir o mundo, aí sim pode comprar esses recursos, direitos sobre a água, direitos de mineração, por um preço muito baixo. E durante o processo de nova licitação, dá para ganhar muito dinheiro, certo? É assim que essas coisas funcionam. Right? So that's how these things work. Yeah, well, Professor Zhang, I wanted to then ask Sim. you, Bem, we're professor Zhang, getting, eu queria lhe reports, perguntar. Estamos recebendo relatos de que os Estados Unidos, o Império, estão se esforçando ao máximo para tentar mitigar as enormes consequências desta guerra. Eles suspenderam temporariamente as sanções contra a Rússia e tentaram inundar o mercado com reservas de 32 países que fazem parte da AIEA. Nada disso está reduzindo os preços. Na verdade, nos últimos dias, o valor quase voltou a subir para $100 por barril. It's nearly risen back to $100 a barrel, and the trend actually is just. E a tendência, na verdade, é só subir, subir e subir. Há relatos de que esta crise de energia já é 2 vezes pior do que a crise dos anos 1970, e ela está apenas começando. O que acontece, professor Zhang, quando o Irã disser que o petróleo deles vai chegar a $200 o barril? O que acontece então, quando isso realmente ocorrer? Porque tudo o que discutimos até agora, incluindo o que o senhor acabou de dizer, vai influenciar nisso, imagino. Então, o que acontece nesse caso? Porque essa é uma grande crise econômica que, sabe, eu acho que nunca enfrentamos antes, ou pelo menos não nessa magnitude. Before, or at least to this magnitude. Yeah, so look, the reality is Sim, veja, a realidade é que o velho mundo, o mundo da globalização, está morrendo, e esta guerra vai acabar com ele. Realmente não há como voltar àquele velho mundo. Estamos caminhando para um novo mundo de caos, instabilidade e escassez de recursos, que, na verdade, é como os seres humanos viveram durante a maior parte da história. Se você voltar aos anos 1930 e observar o que aconteceu naquela época, bem, provavelmente o mesmo tipo de coisa acontecerá em nosso mundo nos próximos anos. No curto prazo, o que os governos vão fazer é tentar compensar a falta de acesso à energia barata. Basicamente, no Sudeste Asiático, estamos vendo mais arranjos de trabalho remoto e a tentação de semanas de trabalho de 4 dias. Eventualmente, eles vão recorrer a lockdowns muito parecidos com os da Covid também. Porque a realidade é que sem energia barata, é impossível para o Estado-nação moderno sustentar as populações que tem, certo? Você não pode alimentar dezenas de milhões de pessoas com base em importações de alimentos e energia barata. Então essas nações vão enfrentar dificuldades, e você verá lockdowns, você verá racionamento de alimentos em todo o mundo. Na verdade, não há escolha quanto a isso. As companhias aéreas vão ter que fechar. As pessoas não poderão mais simplesmente voar pelo mundo quando quiserem. É caro demais e sem sentido fazer isso. Então os preços vão subir, vão disparar, especialmente as passagens aéreas, especialmente a carne. E isso é no curto prazo. No médio prazo, você verá conflitos em todo o mundo. Isso pode incluir agitação civil, pode incluir revoluções políticas. Lembre-se de que a maioria dos governos ao redor do mundo não é democrática, e a maioria deles é extremamente impopular. Muitos são, na verdade, sustentados pelo poder do Império Americano, especialmente no mundo islâmico e na América do Sul. Então, quando o Império Americano enfraquecer, quando não for mais capaz de oferecer um estilo de vida material, as populações vão se revoltar, e você verá o surgimento, principalmente de movimentos nacionalistas de direita. Já estamos vendo isso na Europa, e essa será apenas uma tendência natural. A longo prazo, você verá uma remilitarização em massa e uma grande reestruturação da sociedade. Uma coisa que essas nações precisam resolver é a crise do envelhecimento.
especialmente na Europa, no Sudeste Asiático, na Coreia do Sul e no Japão. Qualquer nação que conseguir resolver a crise do envelhecimento primeiro sairá do caos que se aproxima como a mais vibrante. Acho que há um país que talvez tenha uma solução para isso, e esse país é o Japão. Por quê? Porque a crise do envelhecimento lá é a mais grave. Ela pode destruir a economia. Então, o que eu acho que pode acontecer é que o Japão institua um programa nacional de eutanásia. Se você tiver mais de 80 anos, se voluntariaria para... Desculpe, isso é difícil. Mas o mundo para o qual estamos caminhando exige que planejemos com antecedência e imaginemos as possibilidades mais sombrias. Então, sim, não é um quadro bonito. Yeah, it's not a pretty picture. Yeah, what's so interesting, I was just looking at the ranking. Sim, o que é tão interessante. Eu estava justamente olhando os rankings. 2 dos maiores países, acho que podemos considerar a Guiana autossuficiente em alimentos. Ela aparece nos rankings internacionais. Mas China e Vietnã estão em segundo e terceiro lugar. O restante dos países está muito abaixo. Estados Unidos, países ocidentais, muito, muito abaixo. Então, nos tempos mais difíceis, será muito difícil para o Ocidente coletivo se sustentar. E acho que é por isso que vemos, por exemplo, no Ocidente coletivo, nos Estados Unidos, esse tipo de extremismo que, como você disse, complementa tão bem o belicismo. As tentativas desesperadas de basicamente explodir o mundo são tão evidentes. Porque eu realmente acho que existe esse impulso genuíno por parte daqueles que controlam Washington, alguns chamam de classe Epstein, de garantir que suas costas estejam protegidas enquanto o sistema que eles controlam continua a se deteriorar. Então, professor John, algum comentário final? Algo que o senhor queira dizer sobre a situação do Irã ou sobre a situação global em relação a isso, que talvez ainda não tenhamos mencionado? Certo. Então, as nações ocidentais, Europa, América do Norte, são as que mais sofrem nesta era de tribulação. E grande parte do motivo é que nos últimos 50 anos, essas nações tiveram as melhores vidas. Tipo, se você é um baby boomer, teve a melhor vida possível. Provavelmente viveu melhor do que um imperador romano. Era um estilo de vida totalmente insustentável. E esses baby boomers estão se agarrando ao império, porque foi o império que lhes deu todos esses benefícios materiais. Eles estão deixando um legado terrível para seus filhos e netos, e, para ser bem sincero, não parecem se importar. As pessoas não percebem realmente o impacto que os baby boomers tiveram na política imperial. Basicamente, os baby boomers pensam, sabe de uma coisa? Ainda tenho mais 5, 10, talvez 20 anos de vida. Quero ter certeza de que estou aproveitando o mundo. E isso significa que eles querem que o Império Americano continue existindo. Então, muito disso é impulsionado por essa faixa demográfica dos baby boomers. E os filhos e netos deles, basicamente nós, vamos herdar um mundo realmente bagunçado. Se tentarmos reproduzir o estilo de vida dos baby boomers, que é materialista, egoísta e utilitarista, vamos destruir o mundo e a nós mesmos nesse processo. Então, neste momento, o mundo precisa passar por um despertar espiritual e abandonar o consumismo, o materialismo e o individualismo da geração baby boomer e do Império Americano que nos trouxeram até aqui. E realmente nos perguntar o que é significativo, o que nos dá prazer, o que nos faz felizes. A resposta, é claro, é família, comunidade e propósito. Portanto, nesta era de tribulação, aqueles que têm mais chances de sobreviver são os que se dedicam à melhoria da humanidade, basicamente ajudando seus vizinhos, sendo abertos, generosos e gentis. Você não precisa fazer um cruzeiro de férias todo verão. Você não precisa passar férias nas Maldivas. Você não precisa comer abacate todos os dias. O que você realmente precisa, o que você verdadeiramente deseja, é amar seus filhos e ensiná-los a serem pessoas gentis, abertas e generosas. O que realmente traz felicidade e alegria é ajudar o seu próximo em necessidade, ver os outros em dificuldade e dedicar sua vida de forma altruísta à melhoria deles.
Portanto, este é um ponto de virada para a humanidade. E aqueles que se apegam a uma vida materialista, egoísta e individualista serão os primeiros a cair em depressão. E aqueles que são incapazes de um despertar espiritual não prosperarão neste novo mundo. Sim, sim. Bem, professor Zhang, foi ótimo tê-lo de volta ao programa. Teremos que fazer isso novamente em breve, conforme as coisas forem acontecendo. Vamos sair juntos daqui. Quero agradecer a todos que assistiram hoje, que enviaram superchats e que se tornaram membros. Posso mostrar isso rapidinho, enquanto digo que tanto o Substack quanto o canal do YouTube do professor Zhang estão linkados na descrição do vídeo abaixo. Então vocês podem conferir depois que terminarmos aqui. Também tenho todos os links deste canal, do Substack, Patreon e muito mais. Então, pessoal, muito obrigado por estarem comigo. Desculpem por não conseguirmos responder as perguntas. Estamos com pouco tempo. Agradeço muito a todos pelo apoio e, claro, por ajudarem a espalhar a mensagem o mais longe possível. O que vocês podem fazer clicando no botão de curtir. Isso ajuda a manter o programa no ar. Sem mais delongas, desejo a todos um ótimo restante de semana, ou de fim de semana, e continuaremos com as atualizações por aqui. Certo, cuidem-se. Mais uma vez, obrigado, professor Zhang. Há algo que o senhor gostaria de dizer ao público antes de encerrarmos? Não, obrigado por assistir. Certo, tchau, tchau.